aquele que vai a juízo em nome próprio, pleitear direito próprio. Mas nós igualmente sabemos que em situações excepcionais, devidamente autorizadas por lei, poderá o autor, em nome próprio, defender direito alheio. Quando o autor vai a juízo em nome próprio, defender direito alheio e desde que é autorizado por lei, surge aí o sistema classicamente denominado de legitimação extraordinária. Lembrando, pessoal, a legitimação extraordinária, ela é típica, ela não se esgota aí, ressalto, mas ela é típica da defesa dos direitos coletivos em sentido lato. Quando a gente tem então, pessoal, a defesa de direitos difusos, como meio ambiente, como consumidor, a defesa de direitos coletivos em sentido lato e mesmo a defesa de direitos individuais homogêneos, esses três, difusos, coletivos, estrito sensu, individuais homogêneos, formando a grande família dos direitos meta ou transindividuais, o autor dessas demandas estará em nome próprio a pleitear direito alheio, que é o direito da coletividade, que é o direito difuso, coletivo, individual, homogêneo. Nesses casos de legitimidade extraordinária, por exemplo, o parágrafo único do 315 do CPC veda que o réu ofereça reconvenção. Fazendo esses comentários aqui com vocês, eu até me lembro de uma questão que caiu recentemente no concurso da magistratura lá do estado de Goiás, lá do meu estado, uma prova tradicionalmente difícil, e foi feita a seguinte pergunta na segunda fase, na parte subjetiva da prova de processo civil. A pergunta foi: é possível reconvenção em ação popular? Essa era a pergunta formulada ao candidato. E a resposta está no 315, parágrafo único. Não se deve admitir reconvenção em ação popular por uma razão. O autor popular está ali no exercício de uma legitimidade extraordinária. E se o autor estiver no exercício de uma legitimidade extraordinária, o parágrafo único do artigo 315 veda, proíbe que seja então manejada a reconvenção. E a razão para tanto, ela é até meio óbvia. Quem reconvém deve exercer um direito em face do autor. O autor, o verdadeiro autor daquela demanda seria a coletividade. Agora, imaginemos que direito pode ter um réu numa ação popular em face da coletividade. Portanto, guardem essa informação. Se o autor estiver no uso de legitimação extraordinária, a reconvenção ela é incabível à luz do parágrafo único do artigo 315. Pois bem, algumas regrinhas ainda importantes sobre a reconvenção. Primeiro, a reconvenção ela haverá de tramitar ainda que a ação seja por qualquer motivo extinta. Professor, não entendi isso que o senhor falou, não. É simples, é o seguinte. A partir do momento que está tramitando a ação e a reconvenção, pode acontecer que no curso desse feito, por exemplo, o autor, ele desista da ação. Isso não obsta a continuidade da reconvenção. Pode acontecer que no curso da demanda, no curso do processo, o juiz da causa extinga a ação. De novo, a extinção da ação não obsta o prosseguimento da reconvenção. Agora, uma última regra. Se a ação e a reconvenção tiverem tramitando, elas devem ser julgadas na mesma sentença. Então, tendo o juiz que julgar uma ação e uma reconvenção, deverá fazê-lo na mesma sentença, em uma única sentença. Muito bem, gente. Última informação, última dica sobre reconvenção. Vocês podem estar se perguntando, Lúcio, a reconvenção ela é sempre necessária caso queira o réu fazer pedido a seu favor? Sempre que o réu quiser fazer um pedido que lhe favoreça, ele deverá fazer via reconvenção?
Resposta para isso? Não. Notem bem, nós estamos aqui a trabalhar nas nossas aulas, e isso é um destaque que me parece importante, viu, pessoal? Nós estamos trabalhando com a regra geral. E a regra geral, em processo civil, é o procedimento comum rito ordinário. Então, se no procedimento comum rito ordinário pretender o réu fazer um pedido a seu favor, só lhe resta uma opção, qual seja a reconvenção. Só que nem só de procedimento comum ordinário vive o processo civil brasileiro. Nós temos, por exemplo, o rito comum sumário do artigo 275. Nós temos, por exemplo, o apelidado rito sumaríssimo dos juizados especiais, Lei 9.099, Lei 10.259. E aí que vem o detalhe. Nas ações submetidas a rito sumário, nas ações submetidas ao rito dos juizados especiais estaduais ou federais, caso o réu queira fazer pedido a seu favor, ele não precisa de reconvenção. Bastará fazer na própria contestação esse pedido. Sistema que nós conhecemos como pedido contraposto. E eu devo complementar essa informação com outra. Existem determinados procedimentos especiais que também dispensam a reconvenção, como, por exemplo, nas ações possessórias, porque a ação possessória, como outros procedimentos especiais, costuma ser considerada uma ação de natureza dúplice, naturalmente dúplice. Então vejam vocês, rito sumário, juizados especiais e as ações de procedimento especial de natureza dúplice dispensam a reconvenção, bastando ao réu fazer pedido a seu favor na própria peça de contestação. Pois bem, e aí, pessoal, nós já caminhamos então especificamente para os nossos últimos comentários, e aí eu quero lembrar-lhes que o réu, além de contestar, reconvir e excepcionar, o que nós acabamos de ver, pode ainda adotar outras atitudes. Quais sejam? Poderá o réu impugnar o valor da causa. Significa dizer, lá quando nós estudamos a petição inicial, eu disse que a toda causa deve ser atribuído um valor. E eu disse mais. Disse que a regra de ouro do valor da causa é a regra do benefício econômico buscado. Muito bem. Se o autor oferece lá na sua petição inicial um valor de causa equivocado, quer para mais, quer para menos, surgirá para o réu a possibilidade de impugnar o valor da causa no prazo da resposta. Notem bem, a impugnação ao valor da causa não é propriamente uma resposta do réu, mas é uma atitude que o réu pode adotar no prazo da resposta. Outra, pode acontecer de o réu, na sua contestação, controverter a relação jurídica que serve de fundamento para o pedido. Quando o réu isso fizer, ele poderá requerer que o juiz decida também a relação jurídica chamada de prejudicial. Nesse caso, deverá o réu fazê-lo por intermédio da chamada ação declaratória incidental. Então notem bem, o réu não pode apenas oferecer as 3 modalidades de resposta. Ele pode também impugnar o valor da causa e ele ainda pode demandar a tal da declaração incidente, ou mover, pessoal, a chamada ação declaratória incidental. Essa ação declaratória incidental, de maneira bastante resumida, tem o objetivo de fazer com que o juiz resolva, com eficácia de coisa julgada, a relação jurídica prejudicial que serve de base, que serve de fundamento para o julgamento do pedido final daquela demanda. E por fim, pode o réu ainda provocar basicamente 3 modalidades de intervenção de terceiro. Pode o réu chamar ao processo aqueles que devem tanto ou mais do que ele, e aí vocês já devem ter estudado isso em intervenções de terceiro, o chamamento ao processo é típico das dívidas que envolvem solidariedade, de modo que o réu poderá chamar ao processo